E aí, tudo bem com você? Sou o Meigaron, sou cientista de dados sênior, seja muito bem-vindo ao canal da comunidade DS. E esse vídeo aqui é sobre a falta de oportunidade para profissionais júniors na área de dados. Se você tem a impressão de que o mercado só contrata sênior, de que falta oportunidade para iniciantes na área de dados, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou trazer uma discussão que aconteceu dentro da comunidade exatamente sobre esse tema. A gente vai ler alguns comentários dos outros membros, a perspectiva deles, o ponto de vista deles. E eu vou dizer o que você tem que fazer nessa situação. Já que o mercado só tem vaga para sênior, já que o mercado só tem vaga para pessoas experientes e não dá oportunidade para júniors, o que você deve fazer? Eu vou explicar o que você tem que fazer logo após a gente entender um pouco melhor a discussão. Então a discussão ela começou aqui na comunidade DS, onde a Railene trouxe o debate, né? Então ela diz o seguinte, ó. Boa tarde, pessoal. Gostaria de fazer um desabafo. Ultimamente tenho buscado vagas de cientista de dados júnior no LinkedIn, no Glassdoor, Indeed e até nos sites de empresas que eu gostaria de trabalhar. Também mandei mensagens para pessoas cientistas de dados sêniors, plenos, de empresas diferentes, e ambas disseram as mesmas coisas, que as grandes empresas como PicPay, Ambev Tech, Sicredi, iFood, Nubank, Grupo SBF, Itaú e algumas outras que não me lembro o nome, as pessoas com quem eu falei exercem cargos altos dentro dessas empresas. A resposta foi, abre aspas, caixa alta, ou seja, um grito. Hoje as empresas adotaram as contratações de pleno para cima, tendo em vista que a maioria aproveita os estagiários para assumir os cargos de júnior. O recrutamento é interno, fecha aspas. Confesso que isso me veio como um banho de água fria. Fico me perguntando, como vou conseguir a minha primeira oportunidade se não estão dando oportunidade? E aí veio o primeiro comentário aqui do Alessandro. O Alessandro, ele disse o seguinte, talvez, Railene, você deva focar nas vagas de analista de dados e analista de BI por agora. Avalie também a possibilidade de construir uma reserva financeira, começar uma faculdade relacionada à nossa área e concorrer às vagas de estágio. Está difícil para todo mundo. Aqui embaixo eu dou um pouco a solução, mas antes de passar a solução para você, deixa eu explicar de onde vem essa solução. Essa solução é você entender como é que o mercado funciona, como é que as empresas elas funcionam, para você saber exatamente como começar e não se frustrar, às vezes buscando vaga que não é para você. Então o mercado ele funciona assim, toda empresa ela tem alguns estágios de crescimento, que são estágios bem definidos, que toda empresa passa exatamente por isso e você precisa saber desses estágios aqui. Esses estágios eles formam uma curva mais ou menos assim, ó. E aqui você tem alguns pontos. Esse primeiro ponto aqui é onde as pessoas do mercado chamam de startup, ou seja, são aquelas empresas que estão começando, estão iniciando as suas atividades. Geralmente aqui você tem de 30 até de repente 100 funcionários. E aqui nesse formato você tem uma total liberdade de ideias. Ou seja, os fundadores eles têm uma ideia e eles estão procurando pessoas que queiram construir algo do zero. Então muitas pessoas que têm um perfil de construir algo do zero, de gostar de ver os seus produtos funcionando, as suas ideias sendo implementadas, tem um espaço enorme aqui dentro de startups. Aqui é onde os fundadores não buscam profissionais sêniors, porque eles não têm dinheiro para pagar os salários dos sêniors, eles buscam pessoas com vontade. Se a pessoa é júnior, se a pessoa é pleno, não importa. Mas se você tem vontade e você sabe fazer o trabalho, você é super bem-vindo em startups. Lá você vai ter acesso aos fundadores, lá você vai ter acesso às pessoas, lá você vai poder implementar, escolher a ferramenta que você quer trabalhar, lá você vai poder trazer suas ideias para poder fazer a empresa crescer. Enfim, a startup ele é um ambiente de muito crescimento acelerado. Porque na startup, os processos, né, o passo a passo que as empresas têm dentro das áreas não estão definidos ainda. Então é muito teste, você testa uma coisa, testa outra, testa outra, testa outra. Então você testa, quebra, joga fora, testa de novo, e aí quebra, joga fora, testa, dá certo, não dá certo. Aí uma coisa dá certo, pum, a empresa alavanca. Quando a empresa alavanca, ela entra num estágio que já se chama estágio de growth, ou estágio de crescimento. Nesse estágio aqui, a empresa ela começa a crescer. O número de funcionários começa a aumentar, então você começa a ter aqui entre 200 e até 500 funcionários. Tudo depende da empresa, depende do mercado, depende de várias coisas em relação ao número do funcionário. Mas aqui a liberdade, ela diminui, então a liberdade diminui e você tem um aumento do processo, aumento de processos. Ou seja, quanto mais pessoas você contrata, você não consegue garantir que todas as pessoas são excelentes. Então você precisa de um processo claro para a pessoa trabalhar, ou seja, você vai contratar uma pessoa, vai colocar ela na mesa dela e vai dizer o que ela tem que fazer. Você tem que fazer isso nessa sequência aqui, esses são os passos, essas são as tarefas e essas são as datas para você entregar. Então você vai ser contratado para um papel específico dentro da empresa.
E geralmente aqui você não tem muita liberdade, às vezes, para propor ideias. Você não tem muita liberdade para poder criar algo do zero, porque alguém já criou algo do zero, já deu certo, agora você vai ter que seguir esse passo a passo que alguém criou para você. Então, em termos de liberdade, você diminui um pouco a liberdade de criar coisas novas, mas você também ganha processos definidos, práticos que você possa fazer. Nesse estágio do growth aqui, muitas pessoas que começam nessas startups acabam saindo da empresa. A minha experiência total como ciência de dados ou com análise de dados, que foi como eu comecei, foi sempre em startups. Então eu já vi essa curva acontecer várias e várias vezes. Tive muitos amigos que entraram comigo nessas startups, entre 50 e 70 pessoas, e quando começou a crescer, quando começou a montar os processos, eles saíram, porque são pessoas que gostam de trabalhar com mais liberdade, de implementar as ideias, de trazer coisas novas do mercado, eles não ficam amarrados a processos que alguém já construiu. Então as pessoas, é muito engraçado, os times começam a trocar. Você tem times aqui definidos na startup, você faz amizades e tal, de repente a empresa começa a crescer, todas as pessoas saem, vão para outras empresas, e outros times são montados, né? E esses times que são montados, eles vão tocar esses processos aqui. Depois da fase de growth, que é a fase de crescimento acelerado, você vem a parte de expansão. Geralmente, quando você cresce o máximo do mercado que você pode, depois você tem que capilarizar a sua empresa, ou seja, você tem que alcançar consumidores que estão mais específicos ou segmentados. Dessa fase aqui de growth até a fase de expansão, existe um processo dentro de qualquer empresa que chama seniorização. Aonde nesse processo aqui, as pessoas não contratam mais ou diminuem demais a contratação de júniors. Então, a contratação de júniors, ela diminui e aumenta a contratação de sêniors. Porque um sênior, ele já passou por isso aqui em uma outra empresa. Então, ele sabe como levar a empresa no crescimento aqui até a expansão. O júnior, ele ainda depende muito de alguém dizer para ele o que ele tem que fazer. Então, sendo bem frio, o júnior ele quase não traz valor para a empresa. Ele é mais um recurso operacional para fazer uma atividade que é dada para ele. Ainda mais se for um júnior, como a maioria das pessoas que fica lá com a boca aberta, assim, o que eu tenho que fazer? Eu não sei fazer. Eu não entendi. Se você for esse perfil, então aí sim que você não vai ser contratado mesmo, né? Porque a empresa não quer alguém que fique esperando você passar o que tem que ser feito. Ela quer que alguém que olhe o problema, entenda aquilo e fale assim, cara, vou fazer isso aqui que vai dar certo. Então essa parte de seniorização, ela acontece. Eu já vivi isso algumas vezes nas empresas. Chega geralmente um gerente bastante sênior, porque nessa etapa aqui de crescimento e expansão, a empresa tem dinheiro, ela faz caixa. Eles começam a contratar pessoas muito sêniors, gerentes muito sêniors de empresas gigantescas. E aí esse gerente sênior chega e fala assim, galera, vamos iniciar o processo de seniorização. Daqui para frente, todas as vagas é pleno para sênior. Nós não contratamos mais júniors. Nessa fase aqui de growth e expansão, onde inicia a seniorização, geralmente as vagas para júniors aqui começam a aparecer através de estágio. Então essas empresas nessa fase, elas contratam estagiários que vão se tornar os júniors. Então, eles conseguem fazer um processo de treinamento dessas pessoas para entrar dentro dessas empresas. Por isso que quando você procura empresas grandes, consolidadas, como essas que a Rayane mencionou aqui, essas empresas aqui, PicPay, AmbevTech, Sicredi, iFood, Nubank, SBF e Itaú, já não precisa mais de júnior. Eles precisam de pessoas seniors. Eles precisam de pessoas que consigam fazer essa curva de growth aqui ficar cada vez maior. Então, nessas empresas, você vai entrar provavelmente por um processo de estágio, ou por um processo que eles abrem para o mercado e contratam os estagiários. E aí esse processo de estágio aqui, ou processo de contratação, ele se dá muito com relação ao mercado. Então, por exemplo, quando o mercado ele está em expansão, como a gente teve aí de 2014 até mais ou menos 2018, você tem a contratação de júnior. Por quê? Porque quando o mercado está em expansão, ou seja, as pessoas têm mais dinheiro, as pessoas estão comprando mais, então você pode construir novos produtos para vender para essas pessoas. E aí você vai precisar de mão de obra operacional para fazer esses produtos. Aí você vai lá e contrata um monte de júnior, porque os júnior vão ajudar a acelerar esses projetos. Quando o mercado ele está em retração, que é o momento que a gente está vivendo hoje por causa da economia, pós-pandemia, e também por causa de algumas atitudes do governo, você tem menos contratação de júnior. Porque eu não preciso de pessoas no operacional para fazer, eu preciso de pessoas que me ajudem a levar a empresa para o próximo nível, pessoas mais experientes. Nem que eu tenha que pagar mais, mas são pessoas que eu não preciso mandar elas fazer alguma coisa. Ou eu tenho que ficar no pé dizendo que ela tem que fazer. Ela olha os problemas, ela toma as decisões, ela cria os projetos, ela executa e ela faz a empresa crescer, ela gera valor. Enquanto um júnior tem uma demanda muito grande de gestão. Eu tenho que ficar cuidando ali do juninho até ele
conseguir criar a perna sozinho e conseguir andar. Então, essas empresas que ela comentou aqui, elas não estão num processo de startup, já são empresas consolidadas. Já são empresas que estão buscando, já estão no processo de seniorização. Por isso que ela diz aqui, ó, as grandes empresas adotaram contratações de pleno para cima. Ó, claramente elas estão num processo de seniorização, tendo em vista que a maioria aproveita os estagiários, ou seja, eles têm processos de estágio para entrar, para assumir cargos júnior e recrutamento interno. Ou seja, eles estão exatamente nesse processo aqui. Então é bom você saber como o mercado funciona para você entender aonde você está pisando ou como você entra. Entrar no mercado também é um processo estratégico. Por isso que dentro da comunidade DS, a gente tem as estratégias para poder entrar no mercado. A Railene, provavelmente, no próxima disciplina que ela vai fazer, ela já vai ter essa ideia dessa estratégia que eu ensino dentro da comunidade. Além disso, a gente tem um programa de recrutamento interno, que tem uma recrutadora que trabalha junto com a gente, ela é especialista em contratação de pessoas no mercado, ela tem plena noção disso aqui, e ela vai ajudar os alunos a entrar no mercado. Então, é só uma informação para você entender como o mercado funciona, para você não, obviamente, se frustrar aqui, porque você está lendo o mercado de forma errada. Você está lendo o mercado sem uma informação e está tomando conclusões precipitadas. E muitas vezes essas conclusões precipitadas aqui faz você desistir. E às vezes você é um bom profissional, você está bem formado, você tem um portfólio de projetos legal, você está estudando bacana. Você às vezes desiste porque você olha um único ponto e você acha que o mercado todo se comporta daquele jeito. Ou seja, você tem aqui um mercado que funciona de uma forma, aí você está olhando empresas que estão aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, e você está achando que todo o mercado é assim, e portanto não existe mais vaga para sênior, que é vagas para júniors, né, que é uma grande bobagem. Ou seja, se você toma decisões, se você pega a exceção e torna aquilo uma regra geral, toma muito cuidado para trabalhar com dados, porque se você fizer isso no dia a dia da empresa, você pode trazer um grande prejuízo para ela. Você pode olhar um ponto específico que você falou, e aí você generaliza aquilo para tudo. O tomador de decisão, que é o seu chefe, vai usar aquilo como insight, vai tomar uma decisão e vai ter prejuízo. Então toma muito cuidado se você é aquele tipo de pessoa que olha um exemplo e acha que todo o mercado funciona daquela forma, ou que todo o fenômeno ali funciona igual aquele pequeno exemplo que você destacou. Bom, mas então o que você tem que fazer, então, nesse caso? O que você tem que fazer nesse momento de mercado que a gente está? Bom, você tem que fazer exatamente como eu comentei aqui embaixo para ela. Eu acho que a sua barreira está muito alta. Você procurou pelas empresas top tier. Top tier seriam as top do mercado, né? Existem muitas outras oportunidades em empresas menores. Empresas de consultoria, empresas de startups, em estágio inicial, empresas que estão começando agora na área de dados. De repente, a empresa ela pode ser até grande, multinacional, mas a área de dados dela está começando agora. Ali você tem oportunidades também. A maturidade da área de dados também indica oportunidades. Então, alguns alunos que estão entrando no mercado estão entrando em empresas muito grandes, mas com áreas de dados que estão começando agora. Então, você tem que procurar esse tipo de empresa que estão desenvolvendo a área de dados. E a área de dados está aqui nessas fases de startup, growth ainda, ela não se consolidou dentro da empresa. E aí o Gabriel reforçou um pouco aqui, ó. Concordo com o Meigron, devemos começar em empresas pequenas. Se você for tentar logo de cara em uma empresa grande, será sem indicação, é difícil. Uma coisa que garantiu a minha primeira oportunidade foi portfólio de projetos. O recrutador viu um portfólio de estudos que eu fiz, curtiu e quis bater um papo. Esse mesmo desfecho aconteceu na minha segunda oportunidade. Recebi uma indicação devido a um projeto que eu fiz. Entretanto, a minha primeira oportunidade foi uma empresa menor. Então, concordo com o Meigron, começar em empresas pequenas e ir evoluindo. Então, essa é a solução. Procure empresas pequenas, empresas que estão começando a sua área de dados e comece por elas. E sempre lembre que o seu cartão de visita, a sua maior chance de conseguir um trabalho, a sua maior oportunidade de conseguir uma entrevista para ser ouvido pelo recrutador é através de um portfólio de projetos. Se você não tiver um portfólio de projetos, se você não conseguir mostrar o que você realmente sabe com o conhecimento que você tem, achando que certificado basta, você não vai conseguir nem nas empresas pequenas. Então, trabalhe no seu portfólio de projetos. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para você conhecer a comunidade 10, conhecer os projetos que a gente faz no portfólio junto com os alunos, mas trabalhe no seu portfólio de projetos para você ter chances.